Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes. Quarta-feira e começamos mais Universitária Esportiva. Ao meu lado, Neila do Rego Monteiro. E ao meu lado, Emanuele Madeira. No Boletim Esportivo, vamos falar de judô. Tem atleta anunciando a aposentadoria. Já no basquete, tem gente comemorando a volta depois de lesão. E no handebol feminino, o Brasil faz uma série de amistosos contra Cuba. No Bola na Rede, vamos falar dos jogos emocionantes de ontem da Eurocopa, as novidades no futebol piauiense e os jogos que prometem para hoje. Continua sintonizado que o Universitário Esportivo está no ar. Tenda Alternativa, a sua melhor saída nos finais de semana. E atenção para a programação deste final de semana. Dia 15 de junho tem o melhor do reggae, com Full Reggae e Badu de Chavá. Dia 15 de junho. E no sábado tem o melhor do rock and roll, Moving Head, tocando os clássicos, Clínica Tobias Blues. Às 22 horas na Tenda Alternativa. Informações 9914-6495. Apoio FN Universitária. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. E o judoca João Derli deve anunciar sua aposentadoria, ou pelo menos o adeus à carreira internacional na próxima quinta-feira. Bicampeão mundial em 2005 e 2007, o atleta gaúcho cansou de sofrer com lesões e deve se despedir no judô de alto nível em um evento festivo que terá transmissão do Sport TV. O tributo a João Derli, como o evento foi nomeado, acontecerá no ginásio principal da Sojipa e deve ter a presença de ex-atletas como Flávio Canto e Aurélio Miguel. Na festa, os amigos do judoca enfrentarão uma seleção da América, composta por atletas de diversos países da América do Sul. O time brasileiro do desafio será composto por lutadores da Sojipa, como Felipe Kitadai e amigos de Derli em geral. O homenageado do dia vai encerrar a exibição e deve anunciar na sequência o que fará da vida. É certo que ele deve se afastar do judô internacional, mas ele está em dúvida sobre continuar ou não em competições nacionais. Paralelamente, ele foi convidado a entrar na política e a representar uma empresa como embaixador olímpico da marca, mas segue indeciso sobre o futuro. De qualquer forma, seu futuro no judô está comprometido por conta da sequência de lesões que teve. Em 2009, ele teve uma lesão no ligamento cruzado e no menisco do joelho esquerdo, passou por uma cirurgia e teve de refazê-la 6 meses depois. Por conta disso, Derli só voltou aos tatames no início de 2011, com estiramento ainda na coxa direita. Ted Riné é o maior nome do judô atual. Invicto há 4 anos em sua categoria, ele ganhou quase tudo o que podia desde 2008 e busca um ouro olímpico para completar sua galeria de conquistas. Como fez há 4 anos, quando foi bronze em Pequim, o peso pesado quer homenagear o amigo Fred Scarlante, que teve leucemia e ajudou a moldar o caráter do campeão ao longo desses anos. Os dois se conheceram ainda na adolescência nos treinamentos da seleção francesa. Em 2007, Fred estava em uma competição quando começou a sentir dores e viu a perna inchar. Foi diagnosticado com leucemia, passou 3 semanas na UTI, mais 3 em tratamento e conseguiu se recuperar. O francês simplesmente não perdeu em sua categoria desde então. Ao todo foram 4 títulos entre os pesos pesados, além de 1 por equipes no ano passado. Seu único revés foi em 2010, na categoria aberta, sem limite de peso, quando ele foi derrotado na final do Mundial pelo japonês Daiki Kamikawa, em decisão controversa dos juízes. O resultado do domínio não poderia ser outro. Ted Riné virou um astro na França, disputado por grandes marcas para ser garoto propaganda. Com 2,04 metros e 139 quilos, além do carisma, ele ganhou o sugestivo apelido de Ted Bear, expressão em inglês que significa ursinho de pelúcia. Piloto reserva da Renault, hoje atual Lotus, durante parte do ano e titular nas 8 últimas provas do calendário, o brasileiro Bruno Senna, atualmente na Williams, foi escolhido ontem para receber o troféu Lorenzo Bandini, que premia o melhor piloto emergente da temporada anterior da Fórmula 1. Bruno Senna sucede o alemão Nico Rosberg no histórico da premiação, em que já foram agraciados pilotos como o alemão Michael Schumacher em 2003 e o também brasileiro Felipe Massa em 2006. Senna recebe o troféu
troféu no dia 15 de julho na cidade italiana de Brisighella, próximo ao circuito de Imola. Foi lá que nasceu Lorenzo Bandini, que disputou 42 corridas na Fórmula 1 de 1961 a 1967, ano em que morreu em um acidente durante o GP de Mônaco. E Geise Arcanjo tem 20 anos e uma história de frustração com o atletismo que durou mais do que ela esperava. Depois de ter passado cerca de um ano parada por ter sido pega no exame antidoping, ela conseguiu no último fim de semana a vaga olímpica no arremesso de peso. Agora a atleta espera que seu nome fique limpo nas ferramentas de busca da internet. A marca que carimbou o passaporte da jovem em Londres foi de 18,84 metros, a melhor de sua carreira. Antes desse, outro arremesso marcante em sua vida havia acontecido em 2010, quando Geisa ganhou o Mundial Juvenil com 17,02 metros. O título, no entanto, foi cassado meses depois, em outubro, porque ela foi pega no antidoping. Em 2009, 5 dos 44 atletas convocados para o Mundial foram flagrados no exame antidoping feito pela Confederação Brasileira de Atletismo. Totalmente recuperado da lesão do punho direito que o afastou do pré-olímpico sul-americano, o pivô Anderson Varejão comemorou a volta à seleção brasileira. E também a oportunidade de disputar os Jogos Olímpicos de Londres na primeira participação do basquete masculino do Brasil após 16 anos. Em mensagem direta para o torcedor brasileiro, o atleta do Cleveland Cavaliers garantiu que o elenco está comprometido e motivado para a disputa dos Jogos. Segundo o pivô, o fato da equipe contar com jogadores experientes pode pesar em momentos de decisão dos jogos. E que a seleção também, por ser treinada pelo argentino Rubem Magnano, é outro fator importante na volta da seleção à disputa olímpica. Em meio à polêmica das convocações de Nenê e Leandrinho, ausentes do pré-olímpico de Mar del Plata após pedido de dispensa, o pivô garantiu total empenho da seleção em busca do título olímpico. E a Federação Internacional de Natação confirmou ontem a classificação do Brasil à prova do revezamento 4 por 100 metros medley nos Jogos Olímpicos de Londres. A entidade também anunciou que o nadador João de Luca pode integrar o time do 4 por 100 metros livres do evento. Nas provas de revezamento das Olimpíadas, os 12 melhores colocados do último Mundial têm lugar garantido e as 4 vagas restantes são definidas pela FINA, de acordo com o ranking mundial. Desse modo, o tempo do Brasil de 3 minutos, 34 segundos e 58 centésimos, com que o país conquistou o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara em 2011, garantiu a classificação. A equipe nacional do 4 por 100 medley é formada por Thiago Pereira, Felipe França, Caio Márcio e César Cielo, nadadores que têm os melhores tempos nas provas individuais que compõem o revezamento. O tempo do ouro em Guadalajara, no entanto, foi obtido com outra equipe: Guilherme Guido, Felipe França, Gabriel Mangabeira e César Cielo. Já João de Luca ganhou a vaga de reserva no revezamento 4 por 100 livre do Brasil por ter o 6º melhor tempo do país nos 100 metros livres após todos os eventos válidos para a obtenção de índice a Londres. César Cielo, Nicolas Oliveira, Bruno Fratos, Marcelo Quereguini e Nicolas Santos são os outros nadadores disponíveis para a formação da equipe. E os brasileiros Alisson e Emanuel conquistaram ontem sua primeira etapa do circuito mundial de vôlei de praia no ano. Eles foram campeões do Grand Slam de Moscou, na Rússia, ao derrotarem na final os holandeses Schuil e Numerdor por 2-0. A medalha de bronze da competição na Rússia também ficou na mão de brasileiros. Ricardo e Pedro Cunha, derrotados pelos holandeses na semifinal, superaram os alemães Brink e Rekerman e subiram ao pódio na capital russa. O título da etapa de Moscou faz a parceria brasileira pular da 5ª para a 2ª colocação do circuito mundial. Em 2011, a dupla foi campeã da temporada e ainda faturou o Campeonato Mundial e os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara. À frente de Alisson e Emanuel no ranking de 2012 estão apenas Ricardo e Pedro Cunha. E a seleção brasileira feminina de handebol vai jogar 2 partidas amistosas contra a seleção cubana em São Luís. As partidas servem de preparação para os Jogos Olímpicos de Londres, que começam no dia 27 de julho. As datas dos confrontos vão ser confirmadas ainda esta semana. A previsão é que os jogos sejam nos dias 27 e 29 de junho no ginásio Castelinho. Depois de São Luís, a delegação volta para São Paulo e depois segue para a Alemanha.
Depois de mais esta parada que o time do Brasil vai para a Inglaterra. Na seleção olímpica, o Maranhão é representado por 2 atletas. Silvia Helena e Ana Paula Rodrigues vão a mais uma Olimpíada e serão atrações à parte para os ludovicenses. Em Londres, a primeira missão das brasileiras será passar pelas seleções de Montenegro, Rússia, Croácia, Grã-Bretanha e Angola. Estas que são as adversárias da seleção brasileira na primeira fase dos Jogos Olímpicos. Universidade Esportiva volta já. De 2 a 8 de julho, Teresina se transforma na capital da música instrumental. Segundo Festival de Música Instrumental de Teresina. Oficinas e shows com grandes nomes da música nacional e local. No Teatro do Boi, Palácio da Música, Casa da Cultura e Escola de Música de Teresina. Regulamento e programação no site www.fcmc.pi.gov.br. Realização: Prefeitura de Teresina. Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves. Apoio: Tambo Mambo, Altec Studio e FM Universitária. Universitária Esportiva. Bola na rede. E como anunciamos ontem, Danilo Queiroz não é mais técnico do Flamengo. E ontem mesmo o time já tinha anunciado Oliveira Canindé como novo técnico da Raposa. Danilo Queiroz deixa o time depois de 12 partidas válidas pelo Campeonato Piauiense. Ele conseguiu 5 empates e 2 derrotas, deixando o time rubro-negro piauiense na 4ª colocação do estadual e o time não perdia há 7 jogos. O técnico Oliveira Canindé foi apresentado ontem à tarde ao Flamengo e já viajou com a equipe para Picos, onde enfrenta o time da casa. O treinador ainda não comanda o time. Quem fica no banco é Walter Maranhão. E mesmo jogando em casa, o Ipatinga não conseguiu sair da má fase. Ontem a equipe mineira conseguiu sair na frente, mas levou a virada e perdeu para o Boa Esporte por 2-1 pela 6ª rodada da Série B. Chiquinho abriu o placar para os mandantes aos 39 minutos do primeiro tempo. Thiago Alves aos 31 da etapa final e Marcelo Macedo aos 39 do segundo tempo garantiram a vitória dos visitantes. Com o resultado, o Ipatinga segue com 4 pontos e permanece na antepenúltima colocação da Série B. Já o Boa Esporte vai aos 8 pontos e sobe momentaneamente para a 6ª posição do campeonato. Depois de 2 jogos em casa na sequência do Campeonato Brasileiro da Série B, o Ipatinga vai visitar o Criciúma em Santa Catarina. Já o Boa Esporte na próxima rodada encara o Grêmio Barueri no Melão, em Varginha. E ainda falando de Série B, o Vitória superou o Guarani pelo placar de 1-0. O único gol do jogo foi marcado por Vitor Ramos no primeiro minuto do segundo tempo. O gol decisivo ainda foi responsável por garantir o primeiro triunfo do Vitória sobre o Bugre na história da Série B. Com o resultado, o Vitória chega aos 13 pontos na 3ª posição, empatado com os líderes América Mineiro e América de Natal, que possuem uma partida a menos. Já o Guarani permanece com 6 pontos, perto da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, a equipe baiana tenta se manter nas primeiras colocações ao medir forças com o Goiás. O Guarani, por sua vez, busca reabilitação no campeonato ao receber o ABC no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E após um começo ruim, com 2 empates e 2 derrotas, o Paraná venceu a segunda seguida no Campeonato Brasileiro Série B. A equipe comandada pelo técnico Ricardinho derrotou o Grêmio Barueri por 2-1. Destaque para a grande partida do atacante Wellington Silva, que marcou os 2 gols da vitória paranista. Mas o atacante levou o segundo amarelo e foi expulso da partida na etapa final. Agora o time paranaense assumiu a 7ª colocação com 8 pontos conquistados em 6 jogos. Já o Grêmio Barueri permaneceu com 2 pontos e está na lanterna da competição. Barueri, como a gente já falou, volta a campo na próxima terça e visitando o Boa Esporte. Já o Paraná só joga novamente sexta-feira da próxima semana contra o Joinville no Durval de Brito. E após a demissão do uruguaio Juan Ramón Carrasco, que aconteceu ontem, o Atlético Paranaense já anunciou oficialmente o seu novo treinador. O nome é de Ricardo Drubski, que já passou pelo time onde teve o cargo de coordenador das categorias de formação do clube. Drubski quer aproveitar a experiência dessa passagem pelo time, já que conhece grande parte do elenco de pratas da casa. No ano passado, o novo comandante atleticano levou o Tupi à conquista do Campeonato Brasileiro da Série D. O técnico ainda tem passagens por times como América Mineiro, Democrata, Vila Nova, Ipiranga, Atlético Mineiro, Araçatuba, Vale Rio Doce, Ipatinga, Botafogo da Paraíba,
Caxias, Monte Azul e Volta Redonda. E hoje é dia de campeonato piauiense. 3 jogos abrem a 13ª rodada. Hoje em Parnaíba, o Tubarão recebe o time do Comercial no estádio Mão Santa. Vindo de uma derrota para o Piauí dentro de casa, o time de Campo Maior quer a vitória para poder parar o Parnaíba e reassumir a liderança da competição. Já o Parnaíba, que vem a 4 jogos sem perder, pretende hoje garantir sua classificação antecipada para a próxima fase da competição. Líder, com a vitória chega aos 27 pontos e fica inalcançável pelos outros times. Em outro jogo da noite, o Picos recebe no Elvídio Nunes o time do Flamengo. O Picos é o 7º colocado com 10 pontos e não tem mais chances de classificação. Mas o time do Flamengo tem um jogo decisivo pela frente. 4º colocado com 20 pontos, o Flamengo precisa da vitória para selar sua classificação na próxima fase. O time que vive uma situação delicada depois da demissão do técnico Danilo Queiroz e a irritação do jogador Luiz Henrique, que não viajou com o time por suspensão devido ao terceiro amarelo. Com uma vitória, a Raposa garante a classificação e diminui as chances de River e Piauí, que ainda sonham com a vaga. E no terceiro jogo da noite, aqui em Teresina, no estádio Lindolfo Monteiro, o time do Piauí recebe o Lanterna Caiçara. O Enxuga-Rato, buscando a classificação, vai com tudo pra cima dos Leões dos Carnaubais. O time da capital não perde as 7 partidas, marcando sua ascensão na competição, desde que teve início e deixando ainda a possibilidade de classificação aberta. Já o Caiçara não sabe o que é a vitória há muito tempo. No piauiense, então, não teve chance de saborear em uma partida. O time foi marcado no campeonato piauiense por ser o mais fraco dos oito que estão disputando a competição e pelas seguidas goleadas que vem recebendo. Vindo com tudo, o time tenta reverter a situação a 2 rodadas do fim. Os 3 jogos acontecem hoje às 20 horas. E vamos falar agora de Copa do Brasil. Hoje, Grêmio e Palmeiras se enfrentam pelo primeiro jogo da semifinal. Os dois times têm escrito histórias semelhantes no futebol brasileiro nos últimos anos. Com auge nos anos 90, comandados pelos xerifões Luiz Felipe Scolari e Vanderlei Luxemburgo, eles entravam como favoritos em qualquer competição disputada. Hoje a situação é diferente. Os dois times não andam em boas situações e as decisões importantes ficaram no passado. Hoje, às 21h45, 2 antigos rivais se reencontram em busca de algo que não vem há mais de uma década, a final da Copa do Brasil. Na última vez que Palmeiras ou Grêmio decidiram a competição, trouxeram o título para casa. O Grêmio é o maior vencedor da história da competição, ao lado do Cruzeiro. O time gaúcho conquistou 2 de seus 4 títulos nos anos 90, em 94 e 97. Em 2001, o tricolor gaúcho buscou um empate que parecia perdido contra o Corinthians no Olímpico no jogo de ida. Na volta, no Morumbi, o 3-1 garantiu o 4º título da competição ao clube. No caso do Palmeiras, em 98, a vitória por 2-0 sobre o Cruzeiro em casa compensou a derrota por 1-0 em Minas Gerais e deu o único título da competição ao Verdão, que nos anos 90 esteve bem servido de títulos nacionais, como o bicampeonato brasileiro em 1993 e 1994. Pelo momento das duas equipes, o Grêmio chega mais forte para tentar uma revanche de 14 anos, quando as equipes fizeram a semi da Copa do Brasil em 96 e o Palmeiras de Luxemburgo levou a melhor sobre o tricolor de Filipão. Terceiro colocado no Brasileirão, o time vem embalado de 12 vitórias nos últimos 13 jogos. O time também vem reforçado no ataque. Marcelo Moreno de volta após defender a seleção boliviana e Kleber, que se recuperou de grave lesão no tornozelo direito. No time paulista, os desfalques também não são problema. O meia Valdívia já não jogaria por suspensão. Daniel Carvalho deve ser o substituto, já que o jovem Felipe não agradou nas chances que teve e nem foi relacionado. No ataque, caso o Felipão não inove, Luan deve fazer dupla com Barcos. Essas são as possíveis escalações dos dois times. O Grêmio deve ir com Vitor, Gabriel, Werley, Gilberto Silva, Pará, Fernando, Souza, Léo Gago, Marco Antônio, Miralles e Marcelo Moreno. Já o Palmeiras iria com Bruno, Cicinho, Thiago Heleno, Henrique e Juninho, Márcio Araújo, Marcos Assunção, João Vitor e Daniel Carvalho. E na frente, Luan e Barcos.
E hoje tem duelo brasileiro na Libertadores. Está chegando a hora de Santos e Corinthians escreverem um dos capítulos mais importantes da história do clássico. A rivalidade mais antiga do futebol paulista começa a decidir a partir de hoje uma vaga na Copa Libertadores. Ontem o técnico Muricy Ramalho fechou parte do treino realizado no CT Rei Pelé, mas não conseguiu esconder o que todos queriam saber. Paulo Henrique Ganso demonstrou ter totais condições de jogo. Contrariando as expectativas de que só voltaria à ação 25 dias depois da artroscopia realizada em 25 de maio no joelho direito, o maestro santista participou de todas as atividades junto com os companheiros de time nessa semana e fez parte do exercício tático comandado por Muricy, pensando especialmente no Corinthians. Outro mistério é a escalação do experiente reserva Léo, peça-chave na vitória que garantiu a classificação do Santos nas quartas de final diante do Vélez na Vila. O lateral esquerdo deixou o treinamento com dores na virilha esquerda. Já o volante Arouca, por outro lado, está plenamente recuperado de lesão na coxa esquerda e vai jogar. Se o Santos, tri e atual campeão da Libertadores, busca artifícios para enganar o rival, o que dizer do Corinthians a 4 partidas do tão sonhado título sul-americano jamais conquistado pelo clube? Pensando em se preparar melhor, o Corinthians decidiu ir um dia antes à Vila Belmiro para se acostumar com o clima do local. E a estratégia do treinador parece que deu certo. Diferente do que vai acontecer hoje, o estádio estava vazio para as atividades corintianas. Mas os torcedores da casa deram um jeito de assustar os visitantes com rojões. Foram pelo menos 4 explosões durante pouco mais de 1 hora de treinamento. Um dos rojões quase atingiu o goleiro reserva Júlio César e outro encerrou a entrevista coletiva do lateral esquerdo Fábio Santos no gramado antes da hora. Hoje, Santos e Corinthians jogam às 21h45 na Vila Belmiro, em partida válida pelas semifinais da Libertadores. E vamos agora à Eurocopa. A Polônia saiu atrás no marcador, mas conseguiu buscar o empate por 1-1 no Estádio Nacional de Varsóvia pelo fechamento da segunda rodada do Grupo A da Eurocopa em um dos confrontos mais agitados da competição até o momento. Com o resultado, a situação da chave fica completamente indefinida. O empate mantém os russos na liderança da chave, agora com 4 pontos. A República Tcheca vem na sequência com 3 pontos e é seguida pela Polônia com 2 e Grécia com 1. Dessa forma, as 4 seleções têm chances de classificação às quartas de final. Rússia e Polônia dependem apenas de si mesmas para se classificarem. Para a seleção russa, basta um empate para avançar e, dependendo do resultado do outro jogo, pode até mesmo perder. Já a situação dos poloneses não é tão fácil, isso porque precisarão vencer para ficar com a vaga. Pela última rodada, os anfitriões enfrentarão os tchecos no sábado. No mesmo dia e horário, os russos duelarão com os gregos em Varsóvia. E a República Tcheca, em pouquíssimo tempo, tratou de derrubar o mito da sólida defesa grega. Com 2 gols nos 6 primeiros minutos, a equipe até permitiu um avanço da Grécia, que diminuiu no segundo tempo após falha do goleiro Tché. No fim, a equipe tcheca conseguiu segurar o placar de 2-1, vingando a semifinal de 2004 para se manter viva no Grupo A da Eurocopa. Há 8 anos, quando decidiram uma vaga na decisão da Euro, melhor para os gregos. Um gol na prorrogação garantiu a seleção na final, onde venceram a anfitriã Portugal para ficar com o título europeu. Com o resultado, a República Tcheca chega aos 3 pontos e só depende das próprias forças para se classificar à segunda fase. Já a Grécia é a última colocada com 1 ponto, mas mesmo assim ainda tem chances de se classificar. E já que estamos falando de Eurocopa, hoje temos os jogos do Grupo B, o Grupo da Morte. Depois de derrotas na primeira partida, Portugal e Holanda dão tudo de si hoje para tentarem se classificar para a próxima fase. O clichê matar ou morrer vale como nunca para Portugal e Holanda. Um novo tropeço para as duas seleções pode significar o adeus prematuro das duas equipes, tidas como fortes candidatas ao título da competição. Os holandeses sentiram um baque provocado pela derrota por 1-0 para a Dinamarca, considerada como o patinho feio do grupo. O resultado evidenciou os problemas de relacionamento dentro do elenco e a Holanda precisa deixar de lado se quiser evitar um
um fiasco maior diante da Alemanha. Atual vice-campeã mundial e considerada uma das favoritas ao título, a Holanda corre risco de ser eliminada já no segundo jogo. Já a Alemanha caiu no grupo da morte e estreou bem ao derrotar Portugal por 1-0. Mais um dado curioso deixa os alemães desconfiados para a partida de hoje contra a Holanda. Nas duas últimas competições que disputou, a seleção alemã ganhou seu primeiro jogo, mas perdeu o segundo. Foi assim na Euro de 2008 e no Mundial de 2010, quando a equipe caiu diante de Croácia e Sérvia. Apesar do ambiente ruim entre os holandeses, o técnico Joachim Löw manteve a cautela e disse que será um jogo intenso. No outro jogo do dia, Cristiano Ronaldo e seus companheiros também correm risco de eliminação já na segunda rodada do grupo da morte. A Dinamarca, que já parou a favorita Holanda, confia em seu bom retrospecto nos jogos mais recentes contra os rivais e esperam ampliar a freguesia, nem que seja necessário apostar em uma defesa fechada e contra-ataques eficientes. Portugal enfrenta a Dinamarca sob pressão. A Dinamarca, que corria por fora no grupo, agora tem chances de se classificar de forma antecipada. Nos últimos 5 jogos entre as duas seleções, a Dinamarca venceu 3 vezes contra apenas uma vitória dos portugueses. As eliminatórias da Euro 2012, ambos caíram na mesma chave e os dinamarqueses levaram a melhor. Líderes, eles se classificaram de forma direta. Portugal, que foi o segundo colocado, só garantiu sua vaga ao eliminar a Bósnia na repescagem. O time português confia em Cristiano Ronaldo para se recuperar da derrota para a Alemanha, mas os dinamarqueses parecem não temer tanto assim o camisa 7. E vamos aos outros resultados de ontem. Pelas eliminatórias asiáticas, no grupo A, o Irã ficou no 0-0 com o Catar. Já a Coreia do Sul venceu o Líbano por 3-0. No grupo B, Austrália e Japão ficaram no 1-1. Iraque e Omã também ficaram no empate em 1-1. A Coreia do Sul é líder do grupo A com 6 pontos. O time vem seguido do Irã em segundo com 4 e o Catar em terceiro também com 4. No grupo B, o Japão está em primeiro com 7 pontos. Em seguida vem o Iraque com 2 pontos e a Austrália com 2 pontos. Pelas eliminatórias da CONCACAF, no grupo A, Antigua e Barbuda e Jamaica não saíram do empate sem gols. Já Guatemala e Estados Unidos ficaram no empate em 1-1. Pelo grupo B, El Salvador foi derrotado pelo México por 2-1. E a Costa Rica venceu a Guiana por 4-0. No grupo C, Canadá e Honduras também não saíram do 0-0. Já o Panamá derrotou Cuba por 1-0. No grupo A, os Estados Unidos ficaram em primeiro com 4 pontos, já a Jamaica é a segunda com 4 pontos. Guatemala e Antigua e Barbuda têm 1 ponto e estão na terceira e quarta colocação. No grupo B, o México é o líder com 6 pontos. A Costa Rica é a segunda colocada com 4 pontos. El Salvador é o terceiro colocado com 1 ponto e ainda sem pontuar está a Guiana. No grupo C, o Panamá tem 6 pontos, já o Canadá é o segundo colocado com 4. Honduras vem em terceiro com 1 ponto e Cuba é o último ainda sem pontuar. E relembrando os jogos de hoje... Pelo Campeonato Piauiense, o Parnaíba recebe o Comercial às 20 horas no estádio Mão Santa. No mesmo horário, o Flamengo visita o Picos no Elvídio Nunes. E aqui em Teresina, também às 20 horas, Piauí e River se enfrentam em confronto válido pela 13ª rodada da competição. Corrigindo, gente, Piauí e Caiçara, o River só joga amanhã. Pela Copa do Brasil, Grêmio e Palmeiras jogam às 21h45. Na Libertadores, o Santos recebe o Corinthians também às 21h45. E na Eurocopa, às 13 horas, Dinamarca duela com Portugal. Já Holanda e Alemanha se enfrentam às 15h45. Quem quiser mandar sugestões, críticas ou entrar em contato com a Rádio FM Universitária, liga para o telefone 32 37 16 19. Repetindo, 3237 1619. Ou então entre em contato direto com o nosso programa. O endereço é universitariesportiva@hotmail.com. Repetindo, universitariesportiva@hotmail.com. Infelizmente, o Universitário Esportiva de hoje chegou ao fim. O programa foi apresentado por Emanuele Madeira e Neila do Rego Monteiro. O programa é uma realização da FM Universitária 96,7. Direção-geral do professor Paulo Vilhena, trabalhos técnicos de Ricardo Souza e produção de Naira Macedo. Amanhã o Universitário Esportivo está de volta com muito mais novidades, então sintonizem às 11h30 na FM Universitária 96,7. Não esqueçam de ir hoje ao Lindolfo Monteiro às 20 horas e muito obrigada pela audiência e continuem com a nossa programação. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação.